Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Eu tô aqui com Daniel Massana, meu nome é Leonardo Mies, a gente também tá com o nosso professor Guerrinha, Ilustríssimo mestre. Que ilustríssimo. entusiasta do direito, da tecnologia, cara que sabe muito. Hoje a gente vai trazer um tema diferente aqui. Hoje em dia tem sido até uma coisa bastante comentada, que é o metaverso. A gente vai trazer como a gente consegue, a gente vai tentar mostrar para vocês como a gente pode trazer esse tema metaverso para o direito civil, né? Você quer falar alguma coisa aí? Primeiro, olá a todos. Primeiro, brigadão pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Vocês sabem que toda vez que vocês saem da caixinha, eu sou o primeiro a apoiar. Verdade. Tá bom? E muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar e bater um papinho sobre metaverso. Apesar que eu acho que metaverso é coisa de velho. A gente já vai falar do game para inteligência artificial. Quem sabe se a gente não chega lá. A gente chega. Na verdade, a gente que agradece a sua presença, sabe que é muito importante. Um dos nossos primeiros professores. Um dos primeiros e últimos. É verdade. É verdade. Primeiro e último. Caminhada completa. Ficou pra fechar a porta da casa. Pessoal, só alguns recados antes de começar o tema de fato. Alguns comentários a gente observou do último vídeo, a gente já tentou corrigir para começar o áudio, que teve um problema principalmente com o meu. Já trocamos o microfone, colocamos alguns braços, mudamos um pouquinho a iluminação. E se vocês tiverem ideias de temas que vocês gostem, que vocês queiram ouvir um pouco sobre, que achem interessante, podem deixar nos comentários, mandar no direct, do jeito que vocês acharem melhor, tá? A gente está aqui para explorar temas, mais diversos temas, curiosos, que podem trazer aí uma curiosidade de forma geral, né? Então, relativo ao direito também. Isso, relativo ao direito. Então, se quiserem deixar sugestões, mandem que a gente dá um jeito de produzir também. Bom, seguindo o tema, vamos lá. E ensinando para eles são novatos nisso. Compartilhem um vídeo. Verdade, deem like. Verdade. Se inscrevam no canal. Inscreva, o like é a coisa mais importante, senão o YouTube não divulga. O algoritmo entende que não é nada. E se você tá me ouvindo no Spotify, compartilha aí, segue a página do Isso Spotify. aí. Mesma coisa. Depois escuta o Zé Neto Cristiano, que é top também. Não, cara. Ficar divulgando os outros. Agora, imagina quanto público o Zé Neto Cristiano vai ganhar por nossa causa. Nossa! Vai fazer a diferença enorme. Tadinho do direct dele. E não vai só pro Spotify, vai Amazon Prime, vai pra tudo. Vai pra tudo. Logo vai estar em tudo. TikTok também tem. TikTok, Instagram, Twitter, Beleza. Facebook. Até a rede social de velho. Facebook vai ter. A gente vai botar lá, logo no acabar o vídeo, vai ter um jogo da velha top pra vocês fazerem. Vou puxar um link pra começar aqui, que o Facebook, agora que é do Grupo Meta, né? O Grupo Meta que o Mark Zuckerberg deu algumas declarações sobre metaverso, né? Você tem aqueles óculos Rift já que já trazem uma realidade virtual, né? Você já consegue ficar no mundo, você bota aquele óculos Rift e você consegue estar em Roma, né? Passando gladiadores do seu lado. É um negócio assim que você consegue ir para outro universo. E acho, Léo, que vai ser a tendência do futuro. Eu acho que talvez o futuro seja uma região híbrida entre o virtual e o real. Eu acho que 100% virtual eu não acredito, como também 100% real eu acho que acabou. Né? Uhum. Começar pela própria aula. Eu acho que eu devo ser um dos poucos que acredito no modelo da aula virtual. Eu acho que a aula sincrônica vai ser o futuro. Acho que a gente teve alguns problemas de adaptação na pandemia. Primeiro que ela foi imposta. Tudo que é imposto não é legal. Penso que nós, professores, não sabíamos lidar com a tecnologia. Então, a gente teve alguns problemas que não tinham nada a ver com a solução que foram dadas, que, por exemplo, desliguem as câmeras, porque senão vai cair. Não vai cair. Não cai por causa disso. A gente não está preparado, então, né? Não estávamos preparados. Então, acho que o futuro vai estar. Só que esse futuro é muito próximo. É literalmente muito próximo. E quando a gente fala hoje de metaverso, e de repente o papo de hoje pode ir para outros caminhos, né? Podcast só começa e não sabe onde é que termina. Exatamente. É uma coisa que eu brinco, que eu vivo. Eu brinco, mas é sério, né? Eu estou vivendo o que eu chamo de uma crise existencial. Porque você tem que saber que você tem que mudar. Exatamente. Como? A gente não sabe. Então, para vocês, pode dar super certo ou não, mas tem que tentar. Isso é uma coisa que o mundo contemporâneo vai trazer. E, particularmente, que foi até uma frase que eu usei ontem com a Fernanda, com o Antônio, a gente estava numa banca, é que a gente tem que estar preparado, nós que lidamos com educação, que no ano que vem vai chegar para a gente a geração que nasceu em 2006. Meu irmão mais novo é de 2006. É isso aí, ele está chegando. Bizarro. Ele vai fazer 18 anos ano que vem.
Fazer 18 anos ano que vem. Vocês entraram pra faculdade com quantos anos? Entrei com 17. 18. Então, 2006, 2007. Caramba. Essa galera essa galera não é galera de rede social. Eles já nasceram na rede social. Essa galera é uma galera de streaming. É uma galera que assiste o vídeo a hora que quiser, o tempo que quiser, na velocidade que quiser, no ritmo que No quiser. aparelho que quiser. Essa galera já sabe que ao vivo não é presencial, né? Por causa do futebol. O futebol ensinou pra gente o quê? Que ao vivo não é ao vivo. Né? Porque o Bruno Henrique tá no meio de campo e o teu vizinho tá gritando gol. Então você não tá ao vivo. Concorda? Você não tá presencial, como a gente imagina. O tempo também agora habitou. E essa galera, emendando o papo metaverso, é a galera do game. A galera nasceu no game. Nasceu no jogo, né? Você vai dizer assim, mas todo mundo joga. Beleza, sempre todo mundo jogou. Mas esse tipo de jogo do qual vocês lidaram na fase da adolescência para a fase adulta, eles vão lidar na fase de criança. O seu irmão, que você falou que nasceu em 2006, esse jogo, entre aspas, metaverso, né? Porque o metaverso, com todo respeito a ele, é um game metido a besta, que eu sempre digo. Uhum. É um game. Que, claro que chamaram de metaverso para dar um nome e tal. Essa galera já nasceu nesse tipo de jogo. O seu irmão joga isso há quantos anos? O meu irmão deve jogar desde 6 anos de idade. Perfeito. Desde 2012. A cabeça dele é outra. E aí, quando eu falo de educação, é o que leva o seu irmão a ficar 1 hora olhando para um velho falando sobre arremesso de anão, que agora eu não posso mais falar, né? Opa! Nada, isso acontece ao vivo, é assim. Ou falar sobre... Vai empurrar ele. Eu só empurrar? Isso. Ou falar sobre... Vai cair de novo? Aí. Opa. Tem que puxar um pouco mais pra cima. Tá com muito WD. Isso aí. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Acho que- Essa galera aí do WD, É. sabe quem é, né? Só pode ser um. Tem 3 na mesa, só tem um que possa ter feito isso com o microfone. WD, vamos pra não enganchar. Então é o seguinte, essa galera, como é que ela fica 1 hora prestando atenção? E você falar sobre, sei lá, condições da ação, legitimidade, por aí vai. É o grande desafio nosso. Tá bom? Então, o papo de hoje vai nisso. Falar de metaverso é falar não do metaverso em si, eu acho que não é isso que é a conversa que vocês querem, mas sim esse mundo aí, que é um mundo Exatamente. híbrido. Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente pode pensar também, eu acho que é um dos pontos principais. Microfone. Até um dos pontos principais. A gente pode pensar o metaverso como uma realidade estendida ou como uma nova realidade. Por exemplo, o que o Léo falou. Da possibilidade de você viver num jogo. E você não está diretamente agindo como se fosse você. A maior parte das vezes, nesses jogos, você cria um char, um boneco, um avatar, alguma coisa com uma personalidade própria. Às vezes você emula um sentimento, você emula emoções de forma a se adaptar do jeito que você quiser. Aí, então, até para a aplicação das normas do direito, as normas jurídicas de hoje, eu acho que seria interessante a gente discutir até e chegar próximo à conclusão de saber se isso é um novo mundo ou se é continuação do nosso. Porque se fosse uma continuação, eu acharia mais fácil a gente aplicar algumas coisas que a gente entende daqui. Nossos termos jurídicos, da nossa realidade. Mas se for um novo, como é que a gente aplicaria isso? Eu não acredito no novo. Eu acho que é uma extensão. Eu acho que é uma questão psicológica ou filosófica, que é o seguinte. A gente está aqui no podcast. Todos nós aqui estamos com um filtro. Você pensa para falar, você fala devagar, né? É aquilo que vocês vão aprender, que vocês já sabem, mas vocês vão desenvolver ao longo da vida de vocês. Falar devagar, falar pausado, porque você está pensando o que você está falando. E, por exemplo, quando eu falo aqui com vocês, existe uma definição que está no regulamento dos serviços digitais, feito na Europa em outubro do ano passado, o Parlamento Europeu aprovou o regulamento dos serviços digitais. E ele vai falar dos chamados serviços intermediários, que é Google, Instagram, que é o Meta, TikTok, eles são intermediários, né? Eles não produzem a informação. E ali ele usa a expressão ilimitado, se não fala em memória, acesso ao alcance ilimitado. Então aqui a gente está num alcance ilimitado. Não tem noção do que vai atingir. Se eu falar uma besteira, a repercussão pode ser absurda. Então eu estou com filtro. Você está com filtro. O Léo está com filtro. Quando você vai para o game,
a sua imagem para baixo. Você vai para o game, você não está no filtro. Então, quando você vai para o metaverso, não tem filtro. Você vai falar, de repente você fala aquilo que você não teria coragem de falar Sim. pessoalmente. Por isso que eu acredito muito nessa extensão. Com que perigo dessa extensão? Que ali você fala diferente. Então, por exemplo, eu vou dar o seguinte exemplo que eu acho que mereceria para a gente pensar. É comum, eu acho que vocês dois sabem melhor do que eu, que você faça avatar de gênero diferente do seu. Sim. Teoricamente, a explicação é que com avatar, principalmente do sexo feminino, você teria uma maior possibilidade de engajamento ou de atração. Uhum. Esse é o argumento que principalmente vocês homens usam. Pode ser verdade? Claro que pode. Mas por outro lado, também pode ser o quê? Você não ter coragem de assumir isso na vida real e você vai para o avatar para assumir. Né? O Léo explica depois pra gente, tipo assim, você não chama você Então, coordenar, gerenciar um tipo de metaverso. um tipo de metaverso. Ali tem regras. Exatamente. Mas a pergunta é, você já falou alguma coisa ali, algum jogador já falou alguma coisa ali, que ele não teria coragem de falar na vida real? Você pode ter certeza que isso... eu não uso tanto, jogo tanto em metaverso como o Léo, mas um pouco que eu já joguei, eu posso dar certeza que 80% das coisas que são ditas e feitas, pelo menos do que eu observei, não seriam feitas na vida real. Sim, mas é o que você pensa. É o que eu tenho quase certeza. Então eu quero falar, não é um personagem que você está criando, é o que não, você sim, pensa. sim. É o que você pensa, isso é uma extensão. Isso não é um novo mundo. Entendi. Apenas é uma extensão, que aí que é o perigo, sem filtro. Que é o problema que tem nisso. Eu sei que o Léo vai dizer, não, a gente coloca filtro. No jogo do Léo tem uma série de regras, códigos, o cara é um legislador. E ali na regra do Léo, no jogo do Léo não tem ativismo. Vale. Como é século XIX, né, que passa. Não, mas assim, aí, por mais, desculpa te cortar, Guerra, por mais que seja no século XIX, a gente traz umas regras, né, para você poder jogar e tal, e você não pode ter qualquer ato de discriminação, né, independente de, por exemplo, naquela época existiam índios, né, ainda mais porque o jogo se passa no Oeste, né, nos Estados Unidos, no século XIX, marcha pro Oeste. O nome do jogo é Red Dead, muita gente deve conhecer. Então você tem nativos, e os nativos não se davam bem com os americanos, o pessoal que tava pegando as terras deles, né? Então você tinha muita discussão entre eles e muita discriminação. Mas isso não pode fazer com que você discrimine um outro jogador dentro do nosso RP. A gente chama disso de Dark RP. É um conteúdo sensível. Então, por ser esse conteúdo, não é válido, não é aceito. Da mesma forma com que, naquela época, infelizmente, a mulher ela não tinha muita participação no cotidiano, né? não, veja bem, naquela época e até a década de 60, a mulher casada era relativamente incapaz. Esse é o tipo da coisa que a gente tem que repetir o tempo todo. Quanto mais para essa galera que acha que tudo é mimimi e tal, de que até a década de 60 a mulher casada era relativamente incapaz. Pois é. Correto? Esse é um negócio assim horroroso da nossa história. E o fato de ser relativamente capaz, só o pessoal que tá dizendo que não sabe. Implica uma quantidade de condições para fazer tudo coisas que você quer, que é absurdo. Você precisa, para qualquer ato da vida civil, para abrir uma conta, para assinar um contrato, você precisa ser assistido. Pois é, mas aí onde eu queria chegar? Você não pode discriminar uma mulher, né? Por mais que, aí entra em outra discussão, às vezes quem está interpretando um personagem mulher no metaverso, fora do metaverso, aqui no nosso mundo, é um homem. E independente disso, você não pode discriminar a pessoa de jeito nenhum, porque isso não é uma regra aceita, por mais que na época, por mais triste que isso seja, por mais errado que seja, fosse um comportamento normal, entendeu? Então você está estendendo uma visão do mundo contemporâneo para esse mundo virtual. Isso, exatamente. Por isso que eu acredito muito na extensão. É possível 2 mundos paralelos? Já, claro que é. Mas eu acredito mais na extensão. E olhando assim, eu sempre olho para o game e olho para a sociedade, né? Vocês já estaram comigo, sabem que eu olho sempre para a sociedade. Meu olhar é sempre no mundo atual. As pessoas que, pode ser que alguém esteja nos ouvindo, nos vendo, fala assim, isso não existe, metaverso é só para uma meia dúzia. Não, o mundo hoje é game. Eu sempre dou um exemplo hoje de um carro. Se você olhar para uma cadeira de um carro, né, o
a poltrona do carro, né? A cadeira do piloto, né? Daquele que vai dirigir o carro. Aquilo é uma cadeira de game. Repara bem, para minha geração, geração dos pais de vocês, o braço direito não existia. Por que você vai ter apoio no braço direito? O braço direito é o braço da marcha. Até pouco tempo atrás, mesmo no carro automático, você tinha uma alavanca ali. Sim. Hoje não é mais isso. É um joystick. Você tem os braços dos dois lados. É verdade. Então você começa a ter esse mundo de game. Então, voltando à pergunta, eu acho muita ideia da extensão. Por isso eu começo a pensar em responsabilidade civil, em responsabilidade penal nesse mundo. Nós estamos com um aluno do BMEC, que é o Alexandre, que está estudando, não sei se ele vai conseguir escrever, espero que sim, que é a possibilidade de crimes contra o patrimônio no metaverso / no game. Você acha que esse crime contra o patrimônio no metaverso não poderia ser punível no próprio metaverso? Sim, mas aí a gente vai entrar numa outra discussão. A outra discussão é: eu tenho um bem no metaverso. Se eu morrer, a minha filha tem direito de entrar no metaverso e ter esse bem para ela? Ou vai ficar para tua filha do metaverso? Ou vai ficar para minha filha do metaverso? É discussão. Ou não vai ficar para ninguém? Essa é a discussão que a gente tem que travar. Aquilo é um bem. A ideia de bens digitais é uma realidade. O NFT hoje. Sim. Tá? Vem aí o real digital, que é uma coisa que eu até conversei com vocês, que é o euro digital e por aí vai. Mas antes disso tudo, a pergunta é: aquilo é um patrimônio seu ou é um patrimônio no metaverso? A pergunta. Isso é bastante complexo. E é bastante legal até discutir, porque a maior parte dessas perguntas ainda não tem respostas. Não. E por isso tem que ser perguntado. Tá? E para quem não gosta de pergunta, tá errado. Estudar é pergunta, né? Quando você estava no primeiro dia de aula, lá, alguns anos atrás, há 5 anos atrás, 4 anos e meio. 4 anos e meio atrás, o que eu disse a vocês é que teve um sujeito que fez uma pergunta idiota. E ele virou um tal de Newton. Que ele perguntou por que a maçã caiu na cabeça dele. É verdade. Correto? Então tem que perguntar. A gente precisa perguntar, conversar, achar que a pergunta é idiota. Porque pode ser que a gente comece a construir a partir daí. Tem muito mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que é preciso fazer perguntas. E o que move o mundo são as perguntas, né? O que move o mundo são as perguntas. Sim. E através dessas perguntas, Léo, a gente pode trazer para o mundo real. Vou dar um exemplo que é muito fácil para vocês dois entendermos. E aí, no caso, é um aluno da UERJ que está comigo. Eu prometi a ele que a gente vai fazer um artigo em dupla. Agora, depende mais de mim agora do que dele. Qual é a ideia nossa, né? Quando a gente conversou com vocês de governança, a gente viu que na B3, a B3 é a atual Bolsa de Valores, né? Você tem níveis de governança que as empresas mais top estão no chamado novo mercado. Uhum. E nesse novo mercado, você tem que ter assembleia, você tem que ter, todo mundo é acionista ordinário. Beleza? Então, só que você tem SAs que estão no novo mercado que tem muito acionista. Na casa de milhares. Onde faz a Assembleia Geral? Tem que ser na internet. Não tem jeito. Para mim tem que ser na internet, em alguma coisa parecida com o metaverso. Porque repare bem, eu acho que para vocês vai ser fácil entender. Alguém pode virar para mim e falar assim: faz no Zoom. Não dá. Faz no YouTube. Também não dá. Porque você tem que fazer um sistema em que a pessoa participe. Ela tem que ter direito a voz e voto. Então talvez possa ser no YouTube, pode ser no YouTube. Pode ser numa plataforma fechada, que é o que as empresas estão fazendo, é numa plataforma fechada. Mas é uma plataforma que dá a você uma participação. Portanto, lembra a ideia do metaverso. Não é o metaverso ao pé da letra, mas lembra a ideia do metaverso. Então a gente está começando a pegar coisas de lá e trazendo para cá, e vice-versa. Porque, volto na pergunta, eu acredito muito na extensão, mais do que em dois mundos paralelos. Até porque eu acredito muito que o futuro vai ser híbrido. Uhum. Vai ser esse mundo real e esse mundo virtual ao mesmo tempo. No futuro, você acha que pode ser normal, então, por exemplo, o senhor como advogado atender um cliente no metaverso? Eu acredito que sim. Ou qualquer plataforma parecida. Eu fiquei imaginando agora no Rabu. Tentando, O Rabu sabe? foi um dos primeiros metaversos, na minha opinião. Você sabe o que é o Rabu, né? Não. O Rabu é um joguinho online
de browser, né? De navegador. O nome é Hotel Rabu. Ah, tá, tudo E bem. o pessoal tem uns personagenzinhos, Eu né, uns sei. avatares, que É são um Lego. quadriculados, e você escreve e fala por lá. Só que não deixa de ser um metaverso. Lá tem emprego, lá tem casa, É. tem tudo. Talvez tenha sido o bisavô do metaverso ou O avô do Penguin. metaverso. Clube Penguin. O emprego tem, pode ser metaverso. Imagina eu lá com meu pinguinzinho de terno. O que eu posso ajudar? Você vai criar um mundo assim. E a própria educação. Porque Sim. repara bem, a partir do momento que eu vou trabalhar com essa geração que nasceu de 2006 para frente, se eu conseguir um mundo híbrido para eles, pode ser mais fácil. O que é um mundo híbrido? Ele vai entrar nesse metaverso, e hoje você tem plataformas que já fazem isso, você vai ter ali texto, você vai ter legislação, você vai ter código, tudo ali para ele baixar, de acordo com o interesse dele. Então, eu acredito muito nessa mistura. Não acabar esse contato direto, Uhum. mas você ter essa mistura. Vamos aproveitar para entrar nesse assunto da mistura, então. Vamos imaginar num universo virtual, assim como o que o Léo falou agora, que tem o seu próprio ordenamento jurídico ali, de certa forma. Imagina que eu compro um carro da administração do servidor. Eu pago R$20, eu tenho uma Land Rover e o pessoal tá de cavalo. Não importa. Tô andando lá de Land Rover. E essa Land Rover, ela é... Sei lá, eu tô com dívida no jogo do bicho, no Tá com game. dívida com a idiota. E o Jota não. O banco vai e pega a minha Land Rover. Beleza. Aí você tem uma regra explícita no servidor, que é uma regra diferente de como é aplicada no ordenamento jurídico brasileiro hoje. Assim, como que a gente brinca com essa interpretação de regras? Até que limite você acha que pode ter autonomia para você ditar como esse dinheiro foi gasto e como esse dinheiro vai poder, como esse bem, fruto da aquisição, vai poder transitar Eu acho ali. que a grande pergunta é como é que esse dinheiro entrou ali e como é que ele sai dali. Ou seja, eu posso, aquele dinheiro do metaverso, como se eu fizesse um câmbio e trazer para real, ou o real, quando entrou ali, eu fiz um câmbio, e segundo, aquilo que está ali dentro eu posso transferir para terceiros? Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos uma discussão na jurisprudência que começou mais forte no ano passado, que é milha aérea. Você pode penhorar milha aérea? Você tem julgado por tudo que é lado. A tendência é dizer que não, porque milha aérea não pode ser transferida. Uhum. Que não é verdade. Porque senão 1, 2, 3 milhas não existiria. Tá bom? Mas se você... Ia parar só no 1, né? É isso aí. Se você caminhar nesse sentido, é a pergunta que se faz para ir. Porque eu acho que essa discussão da milha aérea, ela não tem muito valor econômico. Eu não consigo imaginar um sujeito de milha aérea um valor tão alto que dê para pagar o jogo do bicho ou a agiota, como você falou. Mas, por outro lado, ele abre uma discussão que é aquela moeda virtual, aquele ativo virtual, eu posso trazer para o real, eu posso transferir para alguém? É a pergunta. E aí a segunda pergunta é, essa sua Land Rover que está no metaverso, você consegue vender? Aí você vai dizer assim, não, eu só consigo vender para quem joga. Eu não consigo vender para estranhos. São as perguntas dali. As regras dali vão ser importantes. Num primeiro momento, aquilo é um contrato privado, mas que vai ter que dialogar com as regras estatais. Não tenha nenhuma dúvida disso. Sim. E aí vale a mesma pergunta para o crime contra o patrimônio. Eu consigo subtrair? E quem consegue subtrair? No seu jogo, é possível uma subtração? É, O tipo de furto é possível? mas é punível dentro do jogo. É punível dentro do jogo. Mas eu não consigo tirar aquilo ali para fora do jogo. Não porque a gente botou uma regra que no próprio jogo a gente botou uma regra que você não pode vender as coisas que você compra com dinheiro. Né? Por exemplo, eu comprei uma casa, uma fazenda com dinheiro real. Paguei R$1.000 numa fazenda. Eu não posso transferir essa fazenda para outra pessoa, entendeu? Ela vai ser minha para Sim, sempre. mas você pagou esses R$1.000 a quem? Ao servidor. O servidor. Isso. Então houve um pagamento. Sim, efetivamente. Logo de cara, você já tem uma questão tributária. Ele está prestando serviço para você? Qual o tributo que está incidido aí nessa operação? É, mas aí bota como doação, né? Então vai incidir o tributo, que é o ITCMD. É, ainda assim.
Tem tributo. Mas isso... Entendeu? Porque isso parece meio louco, né? O podcast hoje, vocês trouxeram o mais louco do IBMEC para falar. Eu acho que é isso. Acho que daqui para você, pô, se o velho é assim, imagina os mais novos do IBMEC, como é que são. Mas a questão há uma questão logo jurídica. Como é que foi esse pagamento? E segunda coisa, se é uma doação, esse dinheiro do jogo não volta para você. Não. Correto? Você não consegue resgatar. Acho que fica pro próprio servidor. Né? Se você É porque o servidor desistir tem um de custo pra jogar... se manter também, né? Oi? Ah, não, você tá falando... Eu comprei, você vai voltar pra mim. É. Não volta. Não volta Volta para falando você. do bem. Oi? Como se fosse uma... É como se fosse uma aquisição normal. Isso, Você compra e... Não, aí é a questão. É uma aquisição normal, entre aspas. Porque a pergunta é... Por isso a pergunta é se é doação ou não. Parece papo de maluco, mas é verdade. Sim. Eu botei R$1.000 no jogo. Tá bom? Esse R$1.000 podem voltar para mim? Esse valor pode voltar para mim? Não, Não em dinheiro. Nenhuma hipótese. nenhuma Em hipótese. dinheiro, não. Nem que você me pague para ter isso. Não, Não, pode, não por, pode. por regra interna do servidor dele. É. Por causa dele. Exatamente. Então aqui, talvez tenha sido uma doação para o jogo. Mas Ou, não é uma doação que tenha uma contraprestação? portanto, ou uma prestação de serviço. Que é o que está mais me parecendo. Você está pagando para um serviço que vai ser prestado a você, que é qual? Que é o jogo. Sim. E aí a gente vai cair na questão tributária. Por isso que eu acho que uma dica que eu dou, principalmente para quem faz direito, e um ramo, tributação digital. Isso tem que ser estudado. Nós estamos diante de uma nova realidade. Talvez o Estado hoje não queira tributar o seu jogo, mas no momento ele vai querer tributar. Vai chegar um momento que ele vai tributar. Até porque esse dinheiro vai entrar para alguma conta. Né? Quando você fala assim, eu paguei R$1.000 para o jogo, mas vai entrar em algum lugar, vai entrar em alguma conta. Como é que você declara isso? É dinheiro de joguinho. Sim, mas o joguinho é o que? É uma Mas PJ? tem hoje... O joguinho- Nada, isso geralmente é pessoa Mas física. hoje tem... O cara, normalmente esses servidores, e pelo menos alguns que eu conheço, as pessoas se juntam, ou uma pessoa só, eles pagam um servidor que gera, que abre o negócio e vai lá, entra, monta com os mods e com as moderações que quer, para deixar daquela casa da forma que ele quer, e abre para as pessoas entrarem. E as pessoas entram para jogar e um fluxo de pessoas vai colocando algumas microtransações. Tudo bem, mas esse cara que criou isso tudo, esse grupo criou isso tudo, É uma pessoa física. tudo bem, mas ele tem uma Não, renda mas disso? hoje em dia... Geralmente olha, tem. hoje tem... Geralmente tem. E geralmente gera. O próprio servidor tem custo. Então, por exemplo, eu jogava um jogo que funcionava assim. O cara tirava ele tinha umas microtransações no jogo. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Compro um carro. Quero comprar uma fortaleza. Você compra uma fortaleza, beleza. Eu boto lá a fortaleza pra você, me paga. Pagou, beleza. Aí esse dinheiro que vinha era mais que o suficiente para quitar o valor do servidor e o que sobrava ficava para ele. É uma renda. É uma renda. Então ele está prestando um serviço. Então Uhum. a gente começa a discutir tributário aí. O que eu queria falar, hoje em dia a gente... Isso é maneiro. Hoje a gente tem servidores no, por exemplo, o GTA, que é um jogo mais conhecido. O senhor sabe o que é o GTA, né? Pois é, tem nessa mesma modalidade do RP. Você me chamou de senhor, eu já fiquei 10 anos mais velho. Nunca me chamou de senhor. Não, Olha só, ao longo de 5 anos, esse cara nunca me chamou de senhor na vida. nunca. Ele aproveita Eu chamo todos em os público professores- para isso. Eu Justamente. chamo todos os Olha só, professores, Não, e, você já e ele só fez isso porque eu fechei o semestre ontem. Se fosse, teria uma represália na turma. Eu nunca vi ele chamar ninguém de Eu senhor. chamo todo mundo de Você senhor. não chama ninguém Chama, de vê o senhor. episódio do Paulo, se não fala o senhor. Ah, não, porque foi episódio. Não, na, eu chamo vida, todo na, senhor. vida, na vida cotidiana, Criação você não chama ninguém de militar, senhor. cara, não tem isso, eu chamo de senhor sim. Criação militar? Já botou roupa de militar? Já. agora? Só se for na fantasia, porque tu não foi militar nunca. Ah, mas os pais são militares, pô. Tá bom, mas você como, não é. como se vai? Ele chama os outros de senhor por causa disso, ofendeu. Tá bom, Daniel. Voltando ao assunto. No GTA, hoje existem grupos enormes de Pode servidores. do jeito que você quiser, tá? Eu só vou pegar no teu pé. Hoje tem grupos enormes, né, de servidores e são aglomerados e, assim, pegam 1.000 pessoas simultâneas. E esses caras tiram muito dinheiro por mês. Muito dinheiro. Assim, 30, 50 mil reais e ainda tem funcionário, paga o Então pessoal a que gente trabalha. começa a discutir questão tributária. Pois é. Isso Então, assim, isso não é uma doação, isso é uma prestação de serviço. Ele está prestando um serviço para você, do qual você está pagando para ele esse serviço. Tá?
E aí o que você está pagando não é um ativo financeiro, visto que aquilo que você pagou não tem volta. É como se você pagasse para jogar. E ali dentro é o jogo que você vai ter e você não vai ter nenhum lucro ali, a não ser sua satisfação de jogar. Correto? Mas pode ser que tenha algum jogo que aquilo seja um ativo financeiro. Que você tem uma carteira lá, sei lá, que vale 30 mil reais no jogo. Quando eu falo uma carteira você tem bens móveis, você tem... É o CS. Perfeito. E aquilo você pode vender para mim, que não jogo, que vou, a partir do momento que adquirir de você, passar a jogar. Então eu passo a ter ali um ativo financeiro. É verdade. Correto? E a gente passa a discutir uma outra relação. E passa a ser uma relação de propriedade. Você é proprietário daquilo. Isso é de um bem digital, que tem um valor econômico. Então a gente precisa fazer essa separação. É claro que hoje, possivelmente, a regra do jogo, que é uma regra contratual, é que vai definir a relação. Ou talvez a gente possa até dizer que não é um contrato, que é uma convenção. Uma coisa análoga a uma convenção de condomínio, estatuto de uma associação, ou mesmo de uma SA. Talvez a gente possa entrar nessa seara de discussão. Cara, isso aqui tá muito TCC, né? Tá, eu quero fazer o TCC sobre isso. Tem uma coisa que a gente acho válido a gente pensar também, é o que a gente vai aplicar, caso seja necessário. Se vai ser o Código de Defesa do Consumidor ou se o Código Civil, de fato, nessa prestação de serviço. E com uma outra coisa importante. Nós vamos ter que discutir se é relação de consumo ou não. É isso. Tá? Eu começo a balançar a cabeça porque eu acho. Por que eu acho? O servidor o jogo pode desaparecer? Não. O jogo sim, quer dizer, o jogo provavelmente não, mas o servidor sim. Pode. Então, Não, sim. pra você parar de jogar? Ele não prestar mais... Ele pode. Você- Isso acontece. Isso acontece muitas vezes. Acontece. Eu Você tá. O jogo, normalmente, a estrutura ela é mais sólida. Sim. Mas acontece de acabar. Muitas vezes acontece. Não dá uma pane, ficar 2 dias fora. Ou mesmo tá com Já aconteceu. rotatividade baixa, eles tiram. Já aconteceu de... Eles vivem em base de banco de dados. Se eles perderem o banco de dados, se eles não forem organizados, perdem tudo. Tudo que a pessoa conquistou naquele mundo, o dinheiro dela, as coisas que ela comprou, o tanto que ela trabalhou... Atenção. Aí que eu queria entrar com o senhor, porque... E com você. Perguntar pra você. Porque teve um caso... Não, eu vou estar olha só, eu vou estar na banca dele pra me vingar. Ele vai olhar pra mim e começar a tremer das perguntas que eu vou fazer no TCC. Ele vai lembrar desse episódio. Não, teve um caso... Não aceita ser orientador. Não, o cara tá na banca pra poder perguntar. O orientador não pergunta. Teve um caso de um servidor famoso de RPG GTA e um cara ele foi banido do servidor. Então ele não tem mais acesso a tudo que ele tinha ali. E ele entrou com uma ação judicial. Né? Então, assim, qual seria... Como é que a gente poderia analisar isso do ponto de vista jurídico? Porque você tem um conjunto de normas para você viver em comunidade nesse metaverso. Correto? Se você infringe essa norma e você é removido desse metaverso, quem vai falar que a decisão de te remover foi justa? A partir do momento que você começa a investir dinheiro, o quanto essas normas que são aplicadas naquele universo, elas devem seguir um mínimo legal mesmo, assim. Quanto elas não podem ser discricionárias. Porque, por exemplo, eu sou dono de um universo desses, eu ponho a regra, não pode andar descalço. Aí o cara vai, compra carro, compra casa, compra tudo. Gasta R$2.000 no negócio. Você aí num vai ser dia mais ele põe flexível. o pé. O cara vai lá e põe o pé descalço. Vamos, É bonito, entendeu? E perde tudo. Vamos entrar numa discussão teórica. Quando vocês entraram no IBMEC, acho que foi naquele ano, se não falha a memória, ou um pouquinho antes, Marcelo, que deu aula para vocês, Marcelo Machado, uma pessoa que amo, meu amigão, meu brother. Que vai vir aqui. Aí é o seguinte, a gente tentou escrever um artigo juntos, há mais ou menos, sei lá, 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos isso. Não passou do primeiro parágrafo. Porque há uma diferença ideológica muito grande entre a gente. O Marcelo é mais Estado, eu sou mais sociedade. Uhum. Tá? Em algum momento para vocês, lá no primeiro período, eu fiz uma pergunta para vocês se haveria direito fora do Estado. Claro, no município. Oi? No município, né? Foi a piada ridícula. Entendi a piada. Demorei a entender a piada. Faltou cérebro para mim, agora eu entendi.
Tá bom. Então a pergunta é se dentro do Estado, nação organizada, Agora foi. Tá bom. Dentro do Estado, beleza. você pode haver direito. Na minha opinião, pode. O Marcelo entende que não. Que a visão do Marcelo é majoritária. Que mesmo aquela regra que venha da sociedade, ela tem que ter algum amparo no Estado ou uma certa legitimidade que o Estado deu. Por que isso? Porque o próprio Estado vai controlar. Então, por mais que a ideia do game seja uma coisa fora, ela não é. Ela vai repercutir dentro da vida real. Por isso que eu volto à primeira pergunta. Eu acredito muito na extensão. Então, tem ação? Tem. Essa ação, ela tem algumas dificuldades. Primeiro, qual é a norma que vai ampará-la? Hoje, eu acredito no Código de Defesa do Consumidor. Apesar de eu defender, tá? No IBMEC eu não trabalho com vocês direito digital, mas em outros lugares eu trabalho. Eu defendo que tem que existir ou um novo conceito ou um novo Código do Consumidor digital. Uhum. Porque o Código de Defesa do Consumidor, que é excelente, maravilhoso, mas ele é de 1990. Quando a gente coloca lá a regra dizendo que você tem 7 dias para trocar o produto que você compra online, aquela regra, a regra que fala dos 7 dias, fala em compra por telefone. Ninguém compra. Alguém pode comprar pelo telefone, mas a maioria não compra mais pelo telefone. Você não sabe nem o que é telefone. Pois é. Então, a questão é preciso a gente criar, talvez, o consumidor digital. Enquanto não existir, a gente vai aplicar o CDC. Então, está me parecendo a aplicação do CDC, ponto 1. Ponto 2, qual o pedido? Está me parecendo que o pedido só pode ser de perdas e danos. A restituição ao servidor é muito impossível. É impossível, porque aí eu estou impondo ao servidor aceitar essa pessoa. A gente vai ter que discutir se pode ou não. Isso eu queria perguntar foi o que eu perguntei, né? Se Ou seja, decisão o do Estado servidor- vai poder impor a volta? se a decisão judicial vai poder sobrepor a decisão do pessoal que cuida da comunidade, entendeu? Sim. Mas aí ela vai sobrepor na hipótese de que essa exclusão se deu sem obedecer ou às normas Da própria comunidade. da própria comunidade, que possivelmente é uma norma convencional ou talvez contratual, mas eu vejo mais convencional, tipo uma convenção ou mesmo um estatuto. Isso. E a questão de que quando essa norma convencional viola a norma estatal. Exemplo que já tem ação, não só que você narrou, exemplo, que são os games, o esporte. Sim. E a gente já teve aqui no IBMEC um aluno que foi banido. Eu até orientei o trabalho dele. Ele foi banido do esporte por violações de regras. Ele vai ter essa proteção do Estado? Eu acredito que sim. Talvez o pedido seja de perdas e danos. O meu talvez é que a gente tem que entender que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe a resposta exata e o judiciário vai ter um grande desafio. Porque esse judiciário é formado, em sua maioria, por pessoas que não têm essa cabeça. Como é que elas vão reagir a essa questão? Elas não vão reagir dessa forma. É um mundo muito novo para eles. A milha aérea é um exemplo. Mas eu acredito que você vai ter que obedecer lá. Agora, para piorar a vida, acho que eu vim aqui para tumultuar e não para esclarecer Só nada. vai ouvir isso aqui e ficar maluco. Vai todo mundo achar que esse velho é mais doido do que o coisa. Você ainda tem outro problema, que é a extraterritorialidade. Esse é o maior problema. Porque vários desses games não têm sede no Brasil. Sim. Mas então, a maior parte dos games não tem. Mas normalmente os servidores que a gente joga, esses mini-mundos dentro desse grande mundo, são nacionais. Pelo menos os brasileiros costumam jogar, não é um impeditivo jogar pra fora. Mas normalmente é dentro desses mini-mundos nacionais. Aí eu vejo uma menor dificuldade. Não, hoje eu posso até concordar contigo, mas o que eu acredito é que quando essa galera começar a ganhar grana, Sim. essa galera vai morar lá fora. Você tem muita gente morando lá fora, trabalhando na era digital, falando pro Brasil. Sim. Você tem vários youtubers, vários influenciadores que ganham dinheiro no Brasil, ou seja, o público está no Brasil, mas ele não mora no Brasil. Sim. Até por questão tributária. Ou questão de segurança. Principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem que enfrentar esse problema. Então, acho que a territorialidade vai chegar o momento também dessa discussão. Ou seja,
Você tem uma porta no Código de Processo Civil, que é no meu número de artigo, vocês sabem que eu não sei artigo de cabeça, número, mas que prevê a justiça brasileira sendo competente para relações de consumo. Claro que eles não pensaram no game. Eles pensaram na Shein, no Shopee, na Shopee, sei lá, na própria Amazon, quando você faz uma compra nacional, ou na AliExpress, por aí vai. No eBay, por aí, mas não pensaram nisso. Mas de alguma maneira nós vamos ter que pensar. Então acho que assim, a gente tem um caminhão pela frente de coisas assim para tratar. Vai dar muito trabalho para os legisladores. Vai pra gente também. E por isso que é uma coisa que eu acho importante para todo mundo. Direito digital não é apenas lei geral de proteção de dados. É uma parte bem pequena, inclusive, do todo. E assim, é uma coisa que eu já estou numa certa idade, né? Estou com 54 anos e, portanto, às vezes a gente fica impaciente, faz parte da idade. Eu já não tenho mais paciência em ouvir falar de direito digital como lei geral de proteção de dados ou marco civil da internet. Está muito ultrapassado isso aí. Está muito ultrapassado. Tem muita coisa nova e que a gente vai ter que ter um desafio de enfrentar. Então, acho que talvez o nosso legislativo vai ter que começar a trabalhar mais rápido. Porque a internet está exigindo essa mudança mais rápida. Daniel, eu acho que o legislativo vai ter que trabalhar mais rápido, o judiciário vai ter que trabalhar mais rápido e nós, quando eu falo nós, inclusive vocês, nós que estamos em faculdade de Direito, temos que trabalhar mais rápido. Porque os conceitos começam a mudar. Uhum. E eles vão ter que mudar. Repara bem. Eu sempre faço agora, eu vou para eu ser cancelado, as pessoas falam assim, pessoa do MEC não sabe nada, faz esse corte e as pessoas ganharem uma grana. eu sempre, mas faz parte do jogo, pô. A gente tá falando de direito digital, tem que jogar a regra do jogo. Eu sempre falo o seguinte, o carro autônomo vem aí, beleza, mas hoje tem o carro semi-autônomo, ele tá aí. Se a gente for para a janela agora, vai encontrar um carro que estaciona sozinho, que diminui a velocidade quando o carro da frente diminui a velocidade. Então vamos freia quando o carro da frente freia. Carro freia quando freia. Mantém na linha e por aí vai. Bolinho de bal também? Deve dar. Mas vamos carro que estaciona sozinho. Teoricamente eu tenho que estar dentro do carro. Tá bom? Esse carro vai estacionar. É óbvio que esse carro tem um ponto cego. E o ponto cego possivelmente é um pet ou uma criança. Olha o tamanho. Principalmente que vários desses carros são SUV. Uhum. Carro baixo, pouquíssimas pessoas têm. A galera tem carro alto hoje. Atropelou uma pessoa. Não é responsabilidade civil, eu acho mole. Vocês vão dizer assim, responsabilidade objetiva, você comprou o carro, você assumiu o risco do acidente. Ou você é condutor. E a penal? Todo mundo vai dizer para mim, óbvio. Um motorista. Motorista responsável penalmente. Beleza. Por quê? Lesão corporal culposa. Olha. Homicídio culposo. Vamos começar a falar uma de dólar tragédia. eventual também. Pode. O dólar eventual, talvez o Cadu vai surtar. Vai. Vai trazer aqui. Tá? Não, mas o que eu tô falando, não é minha opinião. Deixando claro. Cadu não é a minha opinião. Ele tem medo do Cadu. Eu já cheguei com o louco, você não tem medo de mim, mas do Cadu vocês têm. Não, mas quem falou senhor foi ele, não fui eu não. Esquece aí, já passou já, cara. Não é a minha opinião, mas com certeza isso vai surgir. Isso vai surgir. Principalmente do Ministério Público, esse tipo de teoria vai surgir. Vai, porque, veja bem, a minha discussão é onde está a imprudência? Talvez esteja. Você pode ter sido imprudente em botar o carro para estacionar sozinho. Mas você confiou numa regra do negligente carro. de não interromper o movimento? Mas como é que você Mas como interrompe? é que se interrompe? Não tem como interromper? Não, o carro ele tá estacionando. Você tá fora do carro, o carro tá estacionando sozinho. Tá fora do Não, carro? teoricamente você tem que estar dentro. Mas se tivesse, a hipótese que ele falou, se você estiver fora do carro. Se você estiver dentro, você pode até frear. Tudo bem, você está dentro do carro. Você está no ponto cego. De qualquer maneira, eu acho que... Entendeu? Você vai ter uma negligência? Pode ser que tenha. Imperícia não tem. Imperícia não foi sua. Não, é. Simplesmente não. Tá. Ontem, por exemplo, a gente teve um TCC que a gente estava discutindo, que foi ter uma orientanda minha, nós estávamos falando sobre cirurgia robótica. Cara, são N fatores ali na cirurgia. E você já tem hoje a cirurgia robótica com inteligência artificial. Quem é que opera? A inteligência artificial.
Tá? Segundo a colega de vocês, que defendeu ontem, ela falou em 17 mil cirurgias robóticas que já foram feitas. Inclusive a dela. O tema que ela escolheu, porque ela fez cirurgia robótica que deu certo. Por que tipo de cirurgia? Eu não sei. Eu tinha visto uma dessa pra... Eu acho que... Não sei. Mas não será, sei. então, mas aí que vem, né? Ser mais confiante em uma máquina. Se você se sentiria mais confortável se a máquina estivesse superando ou se um homem? Depende. Sim, mas a questão é, você confiou nessa máquina. E essa máquina falhou. Como é que fica a penal da nessa? empresa. Ah, você viu só que... Talvez a gente tenha que... Por que eu tô cutucando vocês para pensar? Talvez a gente tenha que ser todo mundo dinâmico, inclusive rever conceitos. Porque uma das características de uma faculdade de Direito é que a gente é conservador, não de valores morais. Conservador do tipo, o novo não nos atrai. Primeiro dia de aula a gente está com caderno e caneta. Eu tava. O primeiro personagem que chegou para vocês e falou, o que é isso? Fui eu. É verdade. Eu perguntei, o que é isso que vocês têm na mão? É um caderno. É dedo. Para que serve? Ainda faça a brincadeira da caneta. Isso carrega? Como é que carrega isso? Então, assim, eu acho que a gente vai ter, que eu estou fazendo essa brincadeira, falando demais, é para quê? Para mostrar que a gente precisa trabalhar com o novo. Então, esse trabalhar com o novo são novos conceitos. A gente vai trabalhar com o novo. Não vamos sair do zero, não vamos criar a roda. Mas a gente vai ter que começar a rever conceitos. Inclusive a necessidade de direito penal nesse caso. Sim. Por exemplo, você passou por uma cirurgia, deu errado. Uma cirurgia não vital. Deu errado. Teve uma sequela por conta disso. Por que o direito penal especificamente nesse caso? Por que não só a tutela do direito civil? Sim, mas ó, talvez na cirurgia você possa dizer isso. No acidente de trânsito, a gente está preparado para acidente de trânsito ter só civil? Não estamos. Não. A gente vai... No primeiro momento, a gente vai falar em negligência, em perícia, até que vai chegar alguém que vai rever os conceitos da própria negligência ou imprudência, ou da imperícia. Ou colocar fatores novos. Colocar elementos novos. Pode ser. Isso a gente tem que estar preparado para esse novo. É preciso isso. Então, esse dinamismo, cara, acho que passa por todo mundo. Passa por todos nós. Eu tinha falado, né, que há 5 anos Marcelo e eu tentamos escrever um artigo. Não conseguimos parar no mesmo parágrafo. Agora a gente tem um novo desafio. Que agora já tem sumário e já tem título. E o resumo expandido? Mas o título não deu, ainda não chegamos a um acordo no título. Mas a grosso modo a gente está falando de quê? Do acesso à tecnologia, o acesso digital, ou inclusão, tem vários nomes, como um direito fundamental. Isso eu defendo muito, o acesso à tecnologia como um direito fundamental. E antes que vocês achem que assim, trouxeram um louco aqui que está saindo do zero, não. Vamos falar de quê? Primeiro tem uma PEC no Congresso que fala sobre inclusão digital, acho que seria o inciso 80 ou alguma coisa disso, do artigo 5º. Você tem o caso da Estônia, que foi um dos primeiros, pelo menos o primeiro país que eu conheço, mas deve ter sido um dos primeiros países que colocou o acesso digital como direito fundamental. E você tem agora um caso da Índia, que a Índia, no ano passado, se não falha a memória, a Suprema Corte da Índia reconheceu o acesso à internet, no caso, o acesso digital, como direito fundamental. Por quê? Porque lá tem apagão. Ou seja, lembra do apagão que teve no Brasil de luz? Lembro. Lá tem de internet. Eu tava no banheiro, cara, foi um momento terrível. Lá tem de internet. A pergunta é, você está preparado para ficar 20 horas sem internet? Não. Não mais, né? Não mais. Não mais. Então esse acesso é fundamental. E aí você estende para educação, para uma série de coisas. Então acho que é preciso a gente encarar esse novo, tá? O que a gente está tendendo a defender é que esse acesso à tecnologia fica entre a segunda e a primeira dimensão. Eu acredito muito na segunda dimensão. Fala um pouco pra gente sobre essa primeira e segunda dimensão, só pra gente contextualizar um pouco. Para ser uma coisa bem didática, bem simples, né? Eu sempre faço aquela pergunta que eu fiz a vocês. Como é que a gente fala os ideais da Revolução Francesa? Que é outra coisa que depois a gente pode falar que tem que mudar. A gente decorou. Liberdade, igualdade. Né? Os mais chiques falam liberté, igualité. Eu tô no IBMEX, vocês vão falar liberté, igualité, né? Assim, já aprenderam a falar assim. Eu ia falar escargot e croissant.
Tá? Então vamos lá. Liberdade e igualdade, por que isso? Porque, teoricamente, a primeira dimensão, a primeira geração, como queira chamar, é liberdade. É a chamada liberdade negativa, ou seja, eu tenho uma liberdade do qual você, Estado, não pode interferir. A segunda geração está na igualdade. Ou seja, esse Estado tem que dar a mim o quê? Só um minutinho. Aqui tem trilha Esse sonora. Estado tem que dar a mim. Perdão. Esse Estado tem que dar a mim condições para garantir a igualdade. E aí eu acredito muito nisso. Porque eu acredito que você tem que ter tecnologia na educação. A Estônia é um exemplo. Ela, no final da década de 90, ela praticamente deu um computador para cada criança no colégio. E colocou o inglês como língua obrigatória na educação. Não língua obrigatória no país, mas na educação. Então você preparou o país para isso. Você tem que dar isso. Então, a gente acredita muito nessa segunda geração, na ideia da tecnologia como igualdade. Tá? Porque, por exemplo, quando você fala assim, a cirurgia robótica, cara, é uma coisa meio, pra gente, abstrata. E para quem está nos ouvindo, alguém, ou nos vendo, alguém vai falar assim, isso é só para rico. Pode ser. Mas isso soluciona um problema na saúde do país. A falta de médicos em determinadas regiões do país. E essa falta de médicos em determinadas regiões do país pode se dar para uma questão econômica. Esse recém-informado não quer ir. Uma questão de grana. Ele não quer ir por uma questão de grana. Correto? Sim. Então, que seria o caso de vocês. Vocês estão se formando, não é qualquer atividade profissional que vocês vão querer fazer. Sim. Correto? Vocês não vão fazer qualquer coisa na vida. Tá joia? Então, não estou criticando o recém-formado que não queira ir para um lugar porque vai pagar pouco. Faz parte do jogo. Então, pode ser que cirurgias robóticas possam solucionar alguns problemas. A telemedicina pode solucionar um problema. Você começar a colocar médicos em regiões que não tem. Então, quando você fala em igualdade, é isso. E outro fator importante. Uma criança de 7, 8 anos de idade hoje que não tem nenhum acesso à internet, ou tem um pouco acesso à internet, ou tem acesso só a uma rede social, ela vai ter uma dificuldade muito grande lá na frente. Né? Fazendo um podcast absolutamente anárquico, como eu sou, é aquela pergunta que eu já fiz a vocês. Daqui a menos do que isso, vocês vão ter estagiários. Mas vamos botar daqui a 5 anos. Uhum. Ou seja, daqui a 5 anos, vocês vão ter estagiário. Para quê? Pra usar o chat GPT pra gente. Vai ter que saber mexer no chat GPT, senão... Ele vai ter que saber mexer no ChatGPT ou o substituto do ChatGPT. Ou o Bard. Que possivelmente o ChatGPT vai acabar em 5 anos. Melhor, né? Que vai surgir um melhor. O Bard estão dizendo que vem forte. Bard, tem agora o da Microsoft, por aí vai. O Microsoft comprou o GPT, não comprou? Não vi. Eu acho que ele é dono de uma parte, que eu saiba. Parte? Eu acho, não sei se é todo. Hoje eu quero checar com você. Vai melhorar. E eu tenho certeza que vai melhorar. Como eu sempre falo, por que eu tenho certeza? Eu sou um dos primeiros a usar isso aqui. Isso aqui, quando surgiu, só falava. Mas nada. A minha família olhou pra minha cara como um idiota. Do tipo, por que você vai comprar isso aqui? E vocês sabem que eu trabalho muito, já trabalho muito na época, eu via isso aqui como uma maneira de eu poder falar com mais de um lugar de trabalho. Uhum. A primeira inovação disso aqui era uma arma branca. Literalmente, pra vocês terem uma ideia, você tirava a bateria daqui para carregar. Não podia carregar aqui. E a bateria não era dessa finura. No tijolo, era no tijolo. A bateria era 10 vezes demais. A primeira inovação disso aqui foi uma coisa chamada BINA, que era identificador de chamada. Ligava de novo? Essa era a primeira inovação. Hoje, a gente até fala, eu não atendo celular. Eu não atendo. Só mensagem. A não ser de pessoas conhecidas e mesmo assim quando eu posso. Falar, eu até falo. Mas normalmente eu falo pelo WhatsApp. A minha filha, alguns anos atrás, ela era novinha,
Quando ela foi na casa da bisavó dela, ela chegou a conviver com a bisavó, ela olhou para um telefone fixo e olhou para minha cara e perguntou, mas o que é isso? Aí eu expliquei o telefone, mas ele não sai daqui. Assim. Metamos no telefone fixo. Que legal, Alguma coisa desse tipo. Então, isso aqui é um exemplo. A gente não viu isso aqui sem isso. Outro exemplo é o Windows. Costumo brincar que eu sou do tempo da parede, né? Porque, repara aí, para você fazer janela, você fez a parede. Eu sou anterior à janela. Eu peguei o anterior ao Windows. Isso aqui é isso. O Windows 11 é maravilhoso. Alguém vai criticar, tem a galera que... Tem sempre na internet a galera do contra. Também. Mas vai ter um defensor do Windows 7. Ou do... 97. Então, assim, é óbvio que a inteligência artificial vai funcionar muito bem. Não tenha nenhuma dúvida disso. Esse papo que o ChatGPT, a linguagem é de quinta série, emburrece. É muito primário. Mentira. Se você pedir para ele escrever bonitinho... Se você sabe lidar com ele, ele é muito bom. E vai melhorar. É uma ferramenta muito nova, né? Muito bruta ainda. E olha só, você usa o ChatGPT há quanto tempo? Desde que saiu, desde o primeiro dia. Mais ou menos. Quantos meses? Deve ter um mês... Não sei se foi no primeiro dia, mas deve ter um mês e meio, 2 meses. Não, tem mais. Onde foi que a gente viu? Foi numa aula sua que eu vi, eu baixei. Aí eu comecei, já fiz uma porrada. Pô, deve fazer uns 2 meses. Fazer uma propaganda pro BWEC, né? O mais velho ensina isso. Imagina o mais novo, o que eles fazem. Eu lembro que eu vi numa aula... a gente escrevendo no papel. Numa aula, aí eu fui ver, porque no início era um meme, né? O pessoal ficava perguntando coisa idiota pro ChatGPT pra ver o que o ChatGPT Eu fiz muito isso. Ele fazia e mandava... Óbvio, né? Como é que eu não vou fazer? Às vezes descubro alguma coisa nova. Aí, feito isso, eu comecei a fazer petição, né? Então eu pegava o tema da petição, fazia um síntese do processo, botava o que eu queria, a preliminar que eu queria, os artigos que eu queria e a forma que eu queria que ele escrevesse. Aí ele, sim, claro que eu mudava pro meu tipo de escrita, porque depois de um certo tempo no escritório você começa a ter um padrão. E ele vai ter o padrão, e ele começa a ter a sua escrita. Sim, exatamente. Então assim, eu demorei, sei lá, umas 2 horas pra aprender a mexer nele direito, a configurar ele direito, a conseguir botar o texto do jeito que eu queria. Mas já teve oportunidades em que, por mais que eu tenha botado muita informação, ele soltou o texto exato que eu queria. Exato. O que, pra mim, é um facilitador. O ChatGPT do Léo se adaptou muito bem à escrita dele mesmo. Verdade. Outro dia eu peguei a conta dele pra escrever, tá cheio de erro de português. A questão é, vocês se amam. Isso é amor, pra saber. Detalhe, isso é amor. Não sabe, o ChatGPT corrige o teu português sozinho, tá? Tu vê, se adaptou bem, não. Que mostra que ele não usa o ChatGPT. Ele acabou de confessar que ele não usa. Ele é o velho do trio aqui. Tem bem chance. Tem muita chance de ser verdade. Então a questão, isso vai dar muito certo. E aí, e isso é assustador em todos os sentidos. Por isso que eu falo que hoje a inteligência artificial é minha paixão. E uma pessoa na minha idade sabe que paixão é algo assustador. Na idade de vocês acham que paixão é muito bom. Na minha idade é assustador qualquer paixão. Porque a gente sabe que as consequências podem ser graves. E aí o caso tá sem uma semana sem uma plataforma dessas hoje em dia, pra mim já... Sim, e só vou te dar um exemplo bobo. Tava ontem, por acaso ontem mesmo, conversando com um amigo e tal, a gente trabalha junto, e aí pintou uma oportunidade de pegar uma advocacia de massa. E ele falou assim, Guerrinha, a gente não está preparado. Eu disse não, depois a gente se estrutura para isso. Ele está com a razão. Só que você, Léo, daqui a pouquinho, você pega uma advocacia de massa tranquilamente. A sua pergunta é, eu tenho que fazer audiência? Se eu não tiver que fazer audiência, eu vou conseguir fazer uma advocacia de massa com pouca gente. Advocacia de massa, vocês sabem o que é? Eu vou explicar. É você pegar assim, você pega um cliente que tem 3.000 processos. Por acaso o número é esse. 3.000 processos, todos iguais. Uhum. Todos iguais, né? Trata da mesma coisa. Então são 3.000 processos que envolvem consumidor. Você pega uma empresa grande. É isso aí. Mercado Livre da vida. Mercado Livre. Aí, nesse caso, não posso falar, mas era 3.000 processos meio específicos. Mas eram iguais. Eles eram padronizados. Você vai mudar o quanto. Você tem uma... Então, assim, você vai ter um trabalho intelectual, num primeiro momento, de montar aquela estrutura. Dali para frente, ela vai rodar. Você, Léo, vai virar para mim e falar assim, a gente faz aqui numa advocacia de massa.
O ChatGPT vai multiplicar essas petições. Eu trabalho com menos gente. Isso é algo que a gente vai ter que pensar muito. Por isso, esse artigo com o Marcelo, eu estou muito animado, que a gente tem que esbarrar num problema. Que a gente tem que esbarrar no problema da conversa de hoje. Exclusão digital. Como é que vai ser? Uma galera que vai ficar desempregada, uma galera que está excluída, que não tem acesso, que acha que nós três estamos falando de coisas que vão existir daqui a 100 anos, que isso aqui não vai existir, isso é uma bobeira, e por aí vai. Que é coisa do Satanás, isso tudo eu já ouvi. Isso tem também. Eu já ouvi que é coisa do Satanás, eu já ouvi que isso aqui não vai existir, isso é uma bobeira. Ou tá muito longe. Tá né? muito longe. Mas a tecnologia, ela cresce de forma... exatamente, né? Não é muito mais rápido do que as pessoas pensam, né? Se você parasse pra pensar no início do ano que o ChatGPT ia vir aí, talvez você não... Você, diferentemente, até poderia pensar, porque você é um entusiasta da tecnologia. Mas se você chegasse pra mim e falasse que ia ter uma inteligência artificial que vai fazer uma petição pra você, eu não ia acreditar. E apareceu em 5, 4 meses. E é importante todo mundo entender que antes do ChatGPT, você já tem alguns softwares que fazem isso e já tinha empresa, inclusive órgão público, contratando para fazer o software, né? Contratando o software para fazer defesas padrões. E tem um caso, que deve ter 2 anos isso, do, entre aspas, promotor chinês, que faz a denúncia. Como é que é? Vocês podem dar uma gugada que vocês vão encontrar. Depois quem tiver aí, entra no chat, né? Entra e manda pra gente. Mas Onde quiser. Onde quiser? Onde quiser. Mas eu acho que deve ter 1 ou 2 anos. Data eu sou horrível, tá? Mas não é uma coisa tão longa assim. Pandemia 2020, 2021, mais ou menos 21, 22, que é o promotor chinês. O que é a tradução é promotor chinês. Nem sei se lá é promotor. Mas é o seguinte, ele denuncia, ele faz a denúncia. Ou seja, quem denuncia, o que é a denúncia? É o início da ação penal pública, ou seja, a entrada da ação. Quem faz é a inteligência artificial. Deve ficar boa para eles conseguirem tanto. Deve ficar boa, só que é preocupante. Porque você começa a pegar estereótipos que estão nas redes sociais, Isso que eu ia colocar falar, na dependendo petição. do banco de dados que a inteligência artificial for utilizar, pode ficar bem tendencioso. Inclusive, se ele pegar banco de dados estatal. É. Tá? Que, às Ou vezes, pegar comentários que ele pegou na rede social. Ou vem da própria promotoria também, de outras. Ou de outras, sei lá de onde que ele Tá está trazendo pegando. segurança jurídica, não? Sim, assim, como eu falei, é a minha paixão. Eu sei que eu estou apaixonado. A única diferença para vocês é que eu sou um apaixonado consciente. Isso é um negócio que a gente tem que estudar. E por isso que tem agora o projeto de lei, acho que é 2338, se não falha a memória, que é do Senado, que vai falar sobre inteligência artificial, que é um projeto que só fala sobre inteligência artificial, criando conceitos novos, como alto risco, atividades que impõem alto risco. Talvez essa denúncia possa estar nesse alto risco. A Europa já seria nas comissões, ou entre aspas, primeiro turno, indo para o plenário, o regulamento da inteligência artificial, que deve sair esse ano, que é o regulamento europeu. Aí você fala assim, mas por que você fala tanto da Europa? Porque você é do IBMEC, vocês do IBMEC são todos metidos. Não. É porque a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira nasceu do Regulamento Geral Europeu. Tanto que, não sei se... na turma de vocês, com certeza. Então vocês conhecem, não sei se vocês dois. Mas quem fez estágio em empresa, pode ser que a sua empresa que você faça estágio não tenha tido nenhuma novidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela era uma multinacional que já seguiu o regulamento europeu. Ela fez uma pequena adaptação para a Lei Geral. Então isso pode acontecer também. Então a gente começa a trabalhar isso, a gente tem que trabalhar isso, estabelecer um limite. A inteligência artificial precisa ser regulada. E quem está falando isso não sou eu. Dá uma olhadinha em quem está regulando. Você acha que a gente fica muito refém do exterior para essas coisas? Ficamos. O Brasil fica muito Ficamos, que eu acho que a gente está muito aquém. Por quê? Porque a maioria da gente não está preocupado com essa questão de inteligência artificial. Olha para os amigos de vocês, olha para a família de vocês. A maioria, uma boa parte da população, acha que essa questão digital vai demorar para acontecer e tal. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo.
coisas que você pergunta, a maioria entende, isso não vai acontecer, do tipo, por que você vai numa loja física para comprar? E a resposta essa pergunta eu faço muito, eu gosto de fazer esse tipo de, entre aspas, pesquisa. A resposta que eu ouço muito, ela é irreal. A pessoa vira para mim e fala assim, eu vou na loja física porque lá eu vou encontrar o produto. Você não vai encontrar o produto. Porque é uma questão de estoque. Tudo fica na internet agora. Tudo fica na internet. Possivelmente aquela pessoa de lá vai comprar pela internet. E vai te mandar voltar depois pegar ainda. Ou mandar para entregar na sua casa. Uma coisa que eu sempre falo que vai acontecer, que alguns de vocês ainda levam um susto, né? Você vai estar assistindo um streaming, ou então o jogo, você vai estar assistindo, eu vou estar assistindo hoje à noite o jogo do Flamengo, né? O final da tarde, final da tarde o jogo do Flamengo, hoje tem, né? Flamengo e Fortaleza. Vou estar assistindo o jogo do Flamengo e vai aparecer para mim, não hoje é óbvio, né? Mas quando eu estiver assistindo, vai aparecer para mim um avatarzinho bonitinho e vai me chamar pelo nome, que no primeiro momento vai me chamar de Carlos, mas que possivelmente em algum momento vai me chamar de Guerra. Ou de Senhor, né? Segundo o Léo. Ou se for do Léo Senhor, mas aí esse avatar eu vou cortar. Eu não vou comprar. Então ele vai chamar de Carlos, de Guerra ou Guerrinha. Ele vai me conhecer melhor. Vai oferecer uma pizza para mim do sabor que eu gosto. Pelo preço que eu acho barato. Um preço que eu acho que eu pago. Que entrega para mim em 30 minutos, 40 minutos. Então ele sabe que eu quero pizza naquele momento. Ele sabe o que eu gosto de pizza. Ele sabe o valor que eu tenho capacidade para pagar. E ele sabe onde eu estou. Na minha opinião, só está faltando uma coisa para isso acontecer. O avatarzinho bonitinho falando meu nome. O resto já existe. Se você ficar comentando um dia inteiro sobre uma marca de vinho, quando você abrir o Facebook vai estar... E chamando pelo nome. Então está faltando só o avatar bonitinho. Sabe o que eu achei aqui em promoção? Uma pizza. Só que acho, galera, que vai chegar um momento que nem a palavra promoção vai ser usada. Eu acho que vai chegar um momento que você não vai precisar usar promoção. Porque eu sei que você Léo, então... paga aquele preço. Eu sei que você, Daniel, paga aquele preço. Mas às vezes a palavra promoção chama a atenção. Eu acho que chama. Só que eu acho que vai chegar um momento que essa palavra vai estar meio ultrapassado ou surrada. Sim. E talvez eu virar para você e falar assim, custa R$20. Você, porra, R$20 eu pago agora. Entendi. Aquela história que, assim, eu não posso garantir o que eu vou falar. Estou falando em público. Vou ser processado. O podcast vai cair no primeiro. Mas eu já fiz um teste com vocês e deu certo. Um certo aplicativo, pra gente não falar nome e não ser processado, em que o preço variava de pessoa para pessoa. Não sei se vocês lembram. Lembro. O preço variando de pessoa para pessoa. E não tinha nada a ver com dinâmico, nada disso. Variando de pessoa para pessoa. Então, assim, tá faltando um pouco para isso chegar. Então, a gente tem que começar a regular dados, tem que começar a regular a inteligência artificial. A inteligência artificial, então, voltando ao assunto, ela tem que ser muito regulada. Porque você tem vários fatores nela. Inclusive, indo para o ChatGPT, de onde é que ele está tirando a informação? Da internet. Da internet. Né? Vocês não começaram ainda a pensar no TCC, né? Não, eu faço o metaverso. Ele sabe, eu também, mais ou menos. Não, mas vocês já começaram... Não. Então, aqui, vocês vão bater de frente com... Assim, a geração de vocês já vai achar a gente um bando de velho chato. Que é virar e falar assim, tem que botar referência. Tem que botar referência. Tem que botar referência. A referência tem que ter a página. A referência tem que ter isso. Só que essa galera do ChatGPT, daqui a alguns anos... Vou botar aqui referência, né? Eles não têm referência. Eu já passei por isso no trabalho. Eu não sabia qual referência botar. Que maneiro. Gente, qual foi o trabalho logo? Que já se exporta totalmente. Foi trabalho... Não, tô brincando. Foi do Taguara, foi de... Que maneiro. Papos especiais de direito penal. Então é isso. Então, assim, a gente vai ter que desafiar isso aí. Aí quem tá falando sou eu não, tá, galera? Tem a galera muito mais liberal do que eu que tá dizendo, tem que regular a inteligência artificial. Até mudando um pouco de assunto, mas seguindo na mesma linha sobre a regulamentação que ainda não existe. Voltando para o tópico metaverso que a gente está falando, o que você acha sobre os direitos da personalidade desses bonecos do metaverso? Lembra que você falou que às vezes as pessoas criam às vezes não, uma boa quantidade de vezes. Avatares. A gente cria avatares que não tem a ver com a gente, diretamente. Entendeu? E como você acha que esses direitos da personalidade do avatar podem ser criados? E se podem ser criados em algum momento, eu começo a me identificar demais com aquele personagem?
por exemplo, eu só complementando a pergunta dele. Qual o nome do boneco? Eu me chamo Rolando na internet. Tá vendo? Por que não joga? Por exemplo, tem uma pessoa que aqui no mundo ela tem um gênero, no jogo ela tem outro gênero. Por exemplo, meu nome é Carlos, no jogo eu sou Roberta, e eu, no jogo, acho como se Roberta fosse, porque eu tô no metaverso, naquele universo. Se uma pessoa discriminar o meu char, né, o meu avatar, a Roberta, o quanto isso vai me atingir e o quanto o direito consegue, o nosso sistema jurídico atual consegue proteger esse direito do meu avatar e meu direito aqui fora. Isso até é muito legal, até comparando com o que você falou mais cedo, sobre nessa nova geração tá cada vez mais ligada a essa parte da internet. A gente sabe que quanto mais próximo a gente fica disso, mais vai rolando essa interação, essa integração. Então eu acho que por ter esses personagens, às vezes você, com uma quantidade de tempo muito grande, ainda mais as pessoas mais jovens, que normalmente têm mais tempo, você vai se conectando com aquele personagem. Às vezes você vive mais tempo como personagem do que como você. Então, isso pode gerar lesões, eu acredito, e já vi isso acontecendo, que são até mais graves. O seu boneco se a pessoa te ofendesse. E a gente vai ser capaz de tutelar esses direitos da pseudo-personalidade? Então vamos lá. Vamos. Complicamos o guerra. Eu acho que vamos. Eu adorei a pergunta. Vamos jogar gasolina no incêndio, como eu digo. Para jogar gasolina no incêndio, eu vou dividir em duas partes. Acho que três partes, perdão. A primeira parte de hoje é num judiciário conservador. Eu falo que eu não estou falando de valores morais. Nas faculdades de direito conservadoras, eu não estou falando de valores morais. Uhum. É aquela história de que o novo a gente repele. A gente não quer saber do novo. Apesar de que no IBMEC a gente é muito diferente. Vocês não têm noção aí fora como é que é. Eu tenho essa noção real de que o novo é difícil, né? Inclusive para vocês, alunos, vocês não querem. Então, voltando para cá. Eu acho que hoje a resposta é não há violação de direito à personalidade. Ponto. Hoje, para os mais próximos tempos, talvez sim. Talvez até num dano ricochete. O que é isso? Uhum. Eu atingi o seu avatar e atingi você. Né? Fazendo a seguinte pergunta hoje. Jogar gasolina no incêndio. Se vocês não têm pet, vocês conhecem alguém que tem pet. Com certeza. Correto? Sim. Então pensa no pet. Tá? Pensa no pet. Pensou. Se eu xingar esse pet, se eu começar a xingar o pet, a tutora ou o tutor do pet, vou usar a expressão bem técnica, bem para a galera da área, ela se sente ofendida? Óbvio. É o dano ricochete. Então talvez a gente tenha que trabalhar com o avatar dessa maneira. Acho que lá na frente a gente vai dizer que sim. Eu concordo 100% com sim. Até porque não dá mais pra gente falar hoje que não existe danos à personalidade de algo que na teoria não existe, uma ficção jurídica. Como, por exemplo, hoje já é muito aceito sobre a pessoa jurídica. Perfeito. Só que eu acho que é lá na frente. Sim. Eu acho que o ricochete vai ficar no meio do caminho. Ainda, né? Por quê? Porque eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. O metaverso, entre aspas. Eu acredito muito no metaverso. Então, por exemplo, se eu sentar agora com vocês dois e falar assim, olha só, eu estou querendo criar um novo tipo de aula. Vai ter aula presencial, normal, mas eu vou ter espaços no metaverso, ou qualquer coisa parecida com o metaverso. Quando a gente fala metaverso aqui, galera, eu sei que tem um monte de coisa, plataformas iguais ou até melhores. Metaverso é só porque é o popular. o metaverso a gente está usando como... Até para o pessoal entender, a gente está falando metaverso para todas essas plataformas compartilhadas de pessoas interagindo com personagens que não sejam você de fato. Agindo em circunstâncias, em ambientes que simulem a realidade. Mas não necessariamente com você ali dentro, mas com alguma coisa criada por você. Então vamos lá. Então eu acredito, eu tenho certeza que seria do caramba, para não falar o palavrão, o tipo de aula assim, onde eu vou dar aula presencial e eu vou ter nesse espaço virtual uma biblioteca de livros virtuais, de artigos. Eu vou ter aulas gravadas. Eu vou ter, mas quando eu falo aula gravada, tipo pílula.
que eu chamo de pílula. Sei lá, se não ficou legal para você a definição de união estável, ou você não entendeu legal o concubinato impuro, ou você não entendeu legal a sucessão quando no direito de representação, aquelas coisas muito específicas, que você vê um vídeo de 5, 10 minutos. Nem isso. Você vai ter estudo de casos. Então você vai ter um leque de coisas ali, de tal maneira que você, Daniel, prefere ler. Você, Léo, prefere estudo de casos. A outra colega sua prefere, o seu amigo prefere jurisprudência. O outro prefere tal coisa. Ele vai ter esse leque ali. Joia? Se eu fizer isso hoje, eu vou ter uma rejeição. Ah, vai. A menor rejeição que eu vou ter é no IBMEC. Tenho certeza disso. A menor rejeição é no IBMEC. Quando eu saio do IBMEC, essa rejeição vai ser grande. Em primeiro lugar, por quem? Por vocês. Vocês vão ser o primeiro a reagir, a dizer não, eu não entro nisso, eu não gosto disso, eu não tenho esse acesso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então por que eu estou botando o dedo para vocês? Para mostrar que vocês, estudantes de direito, já têm uma rejeição a isso, que vai ser diminuindo aos poucos. Que talvez esse método dê certo, porque quando eu botar esse método, o Léo, que tem essa cabeça, vai assim, pô, isso aqui é do caramba, deixa eu convencer a galera, ou deixa eu ajudar quem não sabe. Porque é óbvio que o novo assusta. Isso é uma característica do novo. Por essa razão, eu entendo que hoje a resposta é não. Só que hoje eu já queria, se eu tivesse que escrever um artigo agora desse tema, eu já diria, olha, para mim, eu acho que o fundamento hoje para convencer o judiciário é o dano ricochete. E pode ser que lá na frente eu diga sem medo de errar antes do almoço que vocês me devem daqui a 15 anos. Não esqueçam dele. Não, 15 anos a partir da data do início, 10, né? Tá, 15, não, era 20 anos. Era 20? Isso, 500 a formatura. Pô, Falta tu chutou pra alta essa porra em 15 e meio. Claro, eu vou estar em forma. Você vai ter que ir na minha casa me buscar e eu quero em bom sentido, sabe? Porque o investimento de 15 anos é por quê? Tá bom? Tá jóia? É como diz tem um Daniel que estuda aqui, que está se formando, que é assim, Guerra, tu vai passar o resto da vida... Vamos só de graça. Você já dá aula há quanto tempo? Eu estou fazendo de IBMEC agora, eu faço 8 anos. De UERJ eu fiz esse ano, se eu contar o tempo de contratado, 30 anos, se eu contar tempo de efetivo. Essa história só começou no IBMEC. Ai. Então falta. Ainda não comecei ainda a tirar os frutos. Eu sei lá por que eu inventei essa história no IBMEC, mas foi no IBMEC da Barra que eu inventei essa história. Porque eu não sei. Eu tenho quase certeza que foi lá. E se eu contar a época de cursinho, que eu comecei a dar aula para cursinho, é 80. Isso dá quantos anos? Já perdi a conta. Dá 35, eu acho. Caramba. Não, estamos em 2023. 34. 34 anos. Ele pulou até um ano, né? Se eu contar a época de cursinho. Então, voltando para cá. Então, eu acredito nessas 3 fases. Hoje, uma rejeição. Num segundo momento, o de dano ricochete. Lá na frente, o avatar. E sim. Até porque uma outra coisa que defendo, isso eu faço com vocês sem vocês perceberem. Mas eu devo ter sido o primeiro a fazer. Isso, para mim, é hoje. Sujeito de direito não é igual a pessoa. Uhum. Mas já existe isso, de fato. Mas toda pessoa é sujeito de direito, mas nem todo sujeito de direito é pessoa. E um dos exemplos é o PET. O PET, para mim, é sujeito de direito sem ser pessoa. Quando a gente fala em honra, a gente tem a honra objetiva e a subjetiva. A subjetiva é como eu me enxergo. Se eu me enxergo como esse avatar, você não acha que também seria um caminho mais fácil de... Perfeito. Eu acho que a honra subjetiva é o primeiro momento. Eu acho que a objetiva ela vai existir quando eu faço desse metaverso algo profissional. Porque, por exemplo, eu até digo a vocês, assim, na minha cabeça, eu já montei o metaverso da aula. Tá bom? Eu digo para você, para ninguém me copiar, ele vai ter 3 coisas. Vou ter eu lá no avatarzinho, vai ter um pet, porque combina comigo, eu sempre falo de pet, que já tem nome, é Little War, e tem que ter o Alfabeta Gama. Ele vai fazer parte do metaverso. Lá, os estudos de caso, o Alfabeta Gama vai surgir. Então já está bolado na minha cabeça.
O que vai acontecer é que ali a honra é o objetivo. Porque eu estou fazendo ali profissionalmente. Eu não estou fazendo ali para o meu deleite, ou para uma personalidade que eu quero ter, ou para o meu recreio, ou para o meu lazer, ou porque eu quero ter essa vida. Não, eu estou fazendo profissionalmente. É a minha profissão que eu acho que vai caminhar para ali. Então ali vai ser uma honra objetiva. Eu acho que o game de hoje é honra subjetiva. Então quer dizer, então, de certa forma, que você feria o direito da personalidade digital daquele boneco, vai passar a ofender a honra subjetiva de quem tá jogando, tá? Para mim, sim. E o maior problema que eu enxergo nisso, não só a curto, mas a longo prazo também, é a identificação. Como é que eu vou conseguir provar que isso ofendeu ou não ofendeu a honra de alguém? Mas isso já é um problema hoje. É assim. O dano moral já tem esse problema hoje. Sim. Eu acho que na década de 90, onde o dano moral deu a sua grande crescida e foi surrada, mas hoje a gente já tem esse problema na honra subjetiva. Você tem algumas coisas presumidas, mas é possível. Talvez o grande problema da sua pergunta, e que você está com imensa razão, é questão probatória, que é um desafio do século XXI. Você, Léo, que eu não sei o que você vai fazer da vida, mas você tem uma característica de ir para contencioso em qualquer área, exemplo. Ou você vai advogar, ou se você for para a carreira pública, você pode se dar bem no MP, ou seja, contencioso. Você sabe claramente que a questão probatória é o problema cada vez mais. No escritório, eu trabalho com empresa, eu faço estágio em contencioso tem 3 anos já. O maior número de ação que a gente ganha é com base que a outra parte não conseguiu provar o seu direito. Então, assim, das besteiras que eu falo, né, eu sou de falar muita besteira. No primeiro período de vocês, você não vai lembrar das besteiras que eu falo. Eu lembro. A gente lembra. Será que você lembra? Essa besteira eu acho que eu falei para vocês. Que eu sempre falo no primeiro período, para o segundo, para saber se vocês já estão começando a ter a cabeça do direito. Eu digo assim, sogrão ou sogrona sofreram um acidente. Não sei se para vocês eu contei essa história. Acho que não, pela cara do Daniel eu não contei. Calma. Sogrão e sogrona sofreram um acidente. Aí vai pro acidente. A torcida do Flamengo toda, imagina que sogrão e sogrona tem uma família imensa. Vai a torcida do Flamengo toda, vai todos os amigos, vai você. Qual o teste que eu faço com vocês para saber se vocês já têm cabeça jurídica ou não? Eu digo para você, quando você chega lá no acidente do sogrão, da sogrona, você olha pro sogrão e sogrona e você não está preocupado com eles. Você está preocupado em quê? O Léo vai me entender. Está preocupado em produzir prova. Você quer saber como é que foi o acidente? O nome de todo mundo, cadê câmera, BRAT, se houver BRAT, você vai chegar junto para fazer o BRAT. Você vai saber a placa do carro, chassi, você então vai tentar arrumar um jeito para saber se aquela placa é verdadeira ou é falsa. Você está produzindo prova. Que é o problema do direito. Onde naquele momento eu costumo brincar que todo mundo vai te achar sem coração, frio, calculista, a pessoa amada vai te xingar. E eu digo, você está pronto para o direito. Tá pronto para ser odiado? Tá pronto para o direito. Aquelas dinâmicas de primeiro período eu lembro muito do dia do macarrão. É o dia do macarrão, é um bom exemplo. Dia do macarrão. Todo aluno do IBMEC sabe que passou na minha mão, principalmente da Barra, o pessoal da Barra, com exceção do primeiro período hoje, que eu não peguei, foi a primeira vez que eu não pego o primeiro período. Mas vocês já sabem o dia do macarrão. Para quem não está entendendo a piada, o Brasil tem uma lei pro dia do macarrão. E do samurai. Do samurai, mas o samurai, eu tenho medo de alguém... Não. Mas o dia do macarrão, eu acho... o samurai na borda aqui com macarrão. Hoje em dia parece um samurai de fuzil, né? O dia do macarrão é a nossa cara. A gente tem uma lei pro dia do macarrão. Isso é um absurdo. Tem uma lei pro dia do macarrão. Eu acho maravilhoso. Tá, vamos lá. Quando é que é? Ah, não, de cabeça não. Deve ser maio, 12. 21 de maio. Não, é outubro. 15. Não, 17. 25, 25. Uma coisa assim. Depois dá uma olhadinha. O pior é que a gente fez um episódio, a gente gravou um episódio de gaveta, e a gente falou sobre o dia do macarrão. Então, eu tinha a data aqui, eu só não lembrava. Depois dá uma olhadinha, eu acho que é isso. E só tem um lugar que lembra da data. Vocês, porque todo dia do macarrão, eu recebo uma foto de algum de vocês, tipo assim, no espoleto, de alguma coisa que tá comemorando. Ah, Guerrinha, lembrei de você.
Mandar foto é fácil, cara. Vai mandar o delivery. Quero me mandar o iFood, né? Bom, vamos começar a encaminhar agora pro final. Tem. Acho que tem mais alguma pergunta importante? Acho que a gente já falou de tudo. Tudo que eu queria falar sobre direito de personalidade. Eu acho que esse tema foi muito maneiro. Acho que a conversa rendeu muito. Sobre vamos só um leque de possibilidade absurdo, né? Pra começar de conversa. A gente começa com metaverso, mas a gente estende pra toda forma de tecnologia, né? Então foi mais um episódio de tecnologia. Deixa eu só explicar pra quem tá nos ouvindo. Eles tinham uma pauta que eu acabei com ela. Eles conseguiram fazer uma ou duas perguntas. Eu acabei com a pauta, eu fui pra outro caminho. Assim, foi melhor assim. Foi melhor assim, sem dúvida. Espontâneo. Guerra, um cara que sabe muito. Vai estar aqui outras vezes pra falar de outras assuntos. Não, é só, vocês convocam. Olha só, vocês sabem que vocês mandam a minha vida, é só convocar. Vai ter carteirinha assinada aqui no podcast. Assim, faz assim, podcast tem que ter aquele... Não tem ninguém pra chamar, faltou todo mundo, chama o Guerra. É ruim, vai ser chamada sempre. Mas fala um pouco do seu início no direito, Guerra, pra gente poder entender também. Cara, eu não gosto muito de falar, deixa eu explicar por quê. Porque eu acho que eu não devo ser referência pra ninguém. Porque se tem uma coisa... Se eu tivesse que escrever ao morrer, né? Assim, como é que foi sua vida? O acaso. O nome da minha vida chama acaso. Aí, se você for racional, coincidência. Se você for religioso, é questão de fé, estava escrito, foi Deus. Aí cada um vai seguir com a sua ideologia. Eu entro para a faculdade de Direito por acaso. Eu ia fazer matemática. Não tem zero cara de matemática, Guerra. Eu ia fazer matemática. Nossa, imagina. Mas não era interessante, eu não ia fazer engenharia, eu ia fazer matemática. Pra ter uma ideia, um grande amigo meu que estava comigo, que é o Cláudio Maurício, que o que é acaso? Quando eu viro o diretor da faculdade, o irmão dele mais velho, que é o Ricardo Veralves, que tornou meu amigo, uma pessoa que eu adoro, que ele é reitor quando eu sou diretor da faculdade de Direito da UERJ. E ele foi o cara que eu ia para casa dele estudar com o Cláudio Maurício na época do colégio. O Cláudio Maurício hoje, que ele falou para mim, alguns anos atrás, era TI, mas um dos maiores TIs, acho que do Itaú, alguma coisa isso. A gente estava estudando junto. Meu pai era advogado, fiquei com medo, por isso que é natural no direito, eu entendo muito o primeiro ano, e vim fazer direito. Ninguém esperava. Aí... Foi a matemática que me levou para a UERJ, porque naquela época eu tive vestibular difícil pra caramba, privada eram poucas, era só a PUC, não tinha mais nada. Tinha uma outra, mas a principal era a PUC. E eu primeiro ano da faculdade, eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Eu tive aula com um professor chamado, acho que já faleceu, o professor Paulo Condorcet, que botou um dedo na minha cara, botava o dedo na cara de todo mundo. E mandava a gente fazer apresentar, eu apresento um trabalho sobre uma coisa chamada, sobre o Kelsen, acho que foi Kelsen. Não, sobre o Kant, perdão. Eu não estava entendendo o que eu estava falando. Eu nunca esqueço que um amigo meu me perguntou. Eu comecei a entrar em desespero. Eu falei assim, quando terminou, eu falei, João, você tá louco? Aí ele falou assim, pô, mas Guerra, você tava bem. Eu falei, eu achei que você tava dominando. Eu falei, cara, eu tava passando mal ali. Tá querendo me prejudicar, irmão? E eu quase larguei o direito por causa de um artigo que hoje eu trabalho muito com vocês. Eu trabalhei na turma de vocês sem vocês perceberem. Que é o artigo da denunciação da lide. No atual CPC é igual no CPC anterior. O inciso 1º fala na questão da evicção e tal. Eu li o inciso, eu não entendi nada. E eu virei para um amigo, que esse meu amigo depois me leva para o magistério. Eu falei, Rodrigo, eu não estou entendendo o que está escrito. Aí ele tentou me explicar, eu só consegui entender direito de regresso. Eu falei, cara, o problema está no português. Não está no direito. Eu não estou entendendo as palavras que estão escritas aqui. Eu vou embora disso aqui. Isso aqui não é para mim. Beleza, fiquei. Talvez com medo do meu pai. Graças a Deus ficou. Fiquei. E aí eu começo a dar aula muito cedo, porque esse meu amigo Rodrigo Lopes, que hoje é procurador da Assembleia Legislativa, ele tipo assim, acho que a diferença de idade entre a gente de 3 anos. Então ele era o mais velho, né? Ele tinha feito matemática, largou e foi fazer direito. E tinha um curso chamado Degrau Cultural, que existe até hoje. E eu não sei por que ele dava aula de matemática lá. Eu não me lembro, ele me contou a história, eu não lembro por quê. Eu acho que o coordenador de lá tinha sido o coordenador dele no ensino médio. Gostava muito dele, aí levou. E aí ele começou a encher a paciência do cara para dar aula de direito, conseguiu dar. Ele falou assim, você tem que dar aula também. Eu falei, porra,
Como assim dar aula? Aí, tá bom. Aí ele disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte. O Rodrigo é todo cheio de plano. Eu falei assim, o seguinte, eu vou viajar, ele ia viajar mesmo, e eu vou avisar na véspera. Então não vai ter ninguém. Ele vai ter que te entubar. Aí eu fui, acho que, se não falha a memória, dei 3 aulas aqui na Degrau Cultural, aqui na Ouvidora, aqui no centro da cidade. Beleza, acabou. Ganhei minha graninha, achei o máximo. E eu era do centro acadêmico. Na época tinha telefone fixo. Não me pergunta por quê, por isso que eu acredito que na casa o telefone do centro acadêmico toca. Aí alguém falou assim, quem foi? Acho que foi o Delia. Falei assim, guerra pra você. O Delia, que infelizmente faleceu. Guerra pra você. Eu falei, pra mim, porra. Eu já atendi com certo medo, né? Pô, tomar esporro, E logo, Não, meu medo falei não. bosta na aula. O meu medo não. Meu medo não. Ninguém sabia quem tava ligando pra mim. Ah, tá. Eu fiquei com medo porque eu pensei em outras coisas. Eu não pensei que era o cara, pô. Aí o cara veio e começou a bater papo comigo. Eu gostei da tua aula e tal, mas... Aí eu tô tipo, porra, por que esse cara me ligou? Eu, tipo, que saco, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, e garotão da Zona Sul não quer ir pra Madureira? Eu falei, mas quem te disse? Ele disse, tu vai? Você vai? Eu falei assim, você me ensina? Não tinha Waze na época, né, galera? Aí eu falei assim, eu te ensino. Aí eu fui. E esse cara, Zé Luiz Tufani de Carvalho, que é uma pessoa que é muito importante na minha vida, oficial de justiça, foi diretor da Degrau, dono de uma editora chamada Espaço Jurídico, é uma pessoa muito importante para mim. E aí foi ele que me lançou. Eu comecei e fui aprendendo na marra. E comecei a ganhar minha grana, gostei de ganhar dinheiro, e achava que tinha que dar mais uma matéria para aprender. E foi a história. E aí eu me formo. Não havia esse mestrado, doutorado, estava começando, totalmente diferente. E aí vem outubro de 92, numa quinta noite, toco o telefone da minha casa. Era um cara que amo, que eu gostava de ter pedido outra pessoa muito importante na minha vida. São 3 pessoas importantes, o Rodrigo, o Zé Luiz e o Tepedino. E o Gustavo me chama de Carlos Eduardo até hoje. Ele falou assim, Carlos Eduardo, ele foi meu professor em 5 anos. Pessoa no mundo que chama de guerra de Carlos Eduardo. Fora as broncas. 5 anos. E então ele me conhecia e falou assim, Carlos Eduardo, para mim é o seguinte, parada é a seguinte. A professora Sônia Rabelo foi fazer pós-doc na França. E fulano de tal, que eu não vou dar o nome, que é uma pessoa que eu também amo, pela irresponsabilidade dessa pessoa, fui contratado em agosto, nós estamos em outubro, ele não apareceu para dar aula. A turma não sabia quem ele era. Ninguém sabia quem era o cara. Infelicidade feliz. Cara, eu amo esse cara. Eu fui fazer uma sustentação oral no TCE, pelo município de Belfort Roxo. Na verdade, eu estava fazendo... a gente ia só acompanhar o processo. Isso foi antes da pandemia, 2019. E ele estava sustentando na minha frente. Eu brinco com vocês, eu quase dei um beijo na boca nele. Eu só não dei porque ninguém entendeu. Eu ia ser expulso do TCE e o Vaguinho em Belfort Roxo ia me matar. Se não fosse isso, eu faria a história que eu falei, cara, eu devo a minha vida a esse cara. Aí o Gustavo me liga e fala assim, Carlos Eduardo, a parada é a seguinte, eu tô precisando de alguém para dar aula e tal, me explicou o problema. Eu falei, beleza. Cara, mas eu não vou poder te pagar. Eu falei assim, porra, você ainda quer me pagar? Eu disse, você vai? Vou, fechei. Aí foi. E o último acaso, que aí é meu amor, não é paixão, porque é lúcido, é o IBMEC. A entrada no IBMEC também é acaso. Por isso que eu falo que a minha vida é acaso. Um monte de acaso na minha vida, não tem só esses não. Alguns acasos não deram certo. Não profissionalmente. Profissionalmente, por acaso, deu tudo. Foi a entrada no IBMEC. Eu era diretor da UERJ, da Faculdade de Direito da UERJ na época. Eu lembro de eu estava na mesa. Na época o Facebook era forte. Vocês me conhecem, então estou trabalhando com tudo aberto. Mensagem, né? O Facebook Na época era mensagem. Não sei, eu já não me lembro o que é. Mensagens. Alguma mensagem lá do Facebook estava aberta. Eu recebo a mensagem da Fernanda, que não era coordenadora. Estará aqui. Que já manda a minha vida. E ela pode contar essa história. Ela manda a mensagem assim: aceito o IBMEC, ponto. Como assim? Aí eu falei, mas não estou entendendo nada. Aí eu acho que eu respondi para ela, ela sabe a história toda, do tipo,
É o que? Uma palestra? É para dar aula? É do tipo, isso é uma ordem? Ela respondeu, tipo, é uma ordem. Aí eu, tá bom. Aí toco o telefone logo depois, é o Humberto Dalla, e me explica que estava tendo uma mudança aqui de estrutura. E ele falou assim, Guerrinha, tá indo eu, Flavinho, que é o Flávio Mirza, e você. Tá indo, já me botaram no grupo. Eu, tá. Aí eu entrei e, cara, foi amor. Assim, vocês sabem muito bem que é um lugar que eu tenho. E a entrada na Barra também foi acaso. Porque eu entrei só para dar aula sexta-noite aqui no centro, aí virei pro coordenador da época, assim, pô, olha só, me trouxe para cá, por educação, que você precisar, conta comigo. A Bia foi tirar a licença gestante, e ele falou assim, Guerra, olha só, você sabe que eu não posso contratar. É verdade, contratar uma pessoa para 4 meses é muito complicado. Pela legislação trabalhista e tal, é muito complicado. Cara, eu preciso de alguém da equipe. Você vai? Eu falei, vou. Mas tem que ser. É Barra também. Eu falei, beleza. Cara, eu fui pra Barra, eu garanto você, com todo o meu preconceito. Cara, vou chegar lá. É um bando de filhinho de papai. Em parte tá certo. Cara, Em parte eu tá cheguei na certo. Barra, eu amo a Barra. Vocês me veem chegando na Barra, eu cumprimento do faxineiro, que ele me chama de meu jovem, eu abraço ele, aonde ele estiver eu vou abraçar. Meu jovem. Ao reitor. Viu? Como é que ele Acho que eu tenho que. Entendeu, né? Acho que eu tenho que De mudar um senhor pouco. pra meu Eu jovem. abraço com todo mundo. E assim é a minha vida. A minha vida, por isso eu falo que ela não é paradigma. Não sigam isso porque é meio arriscado. Eu não vi nada de coincidência no que você contou. Foi, porra. Não. Toca um telefone quinta-noite, não é? Pô, porra? cara, pelo amor de Deus, o cara assistiu essa aula, viu qualidade, gostou e te ligou. Cara, não tem nada de Mas eu coincidência. tinha 19 para 20 anos, moleque. Eu não ia, eu não ia olha entender, só. eu não ia entender. Não, desculpa. 19 com 20 anos, tu é igual o cara da base que surge uma oportunidade de me. O da UERJ eu até entendo. Vinícius Júnior. Tudo bem, mas a UERJ eu entendo porque o jovem surge assim. Vocês vão ter oportunidade por besteiras que os velhos fazem. Por isso que eu amo esse cara que eu não dou o nome. Eu discordo que isso foi acaso, Tá cara. bom? Não foi nada de acaso. Foi aproveitar as oportunidades Não, que a tudo gente bem, deu. isso eu acho que tem, mas Não, assim, foi 100% isso. agora, é tudo acaso, assim. Tudo que você vai falar pra mim, o que eu vou fazer daqui a 6 meses, eu não sei. Vai estar fazendo uma coisa, vai estar fazendo bem. Vai estar me aprovando no TCC. Pode ser, vai estar na sua Reprovando banca. Foi cheio de perguntas. Depois de hoje, vou lembrar. O tema eu achei bom, a exposição ficou boa, Mas me chamou de a senhor. qualidade foi boa. Olha só, na página Pô, 23. Senhor foi foda. Na página 23 tem uma vírgula errada. Menos 2 pontos. Já começa assim pra destruir o examinado. É isso. Bom, Guerra, gostaria de agradecer. Cara, eu que agradeço a Então, vocês, foi pô. sensacional, Obrigado. foi muito bom mesmo essa conversa. Espero que tenhamos Vamos Já, ter contem comigo. Então, pô, foi muito bom. Eu queria agradecer pessoal que assistiu até Agora aqui pra essa câmera também. aqui que ela acabou a bateria. Acabou a bateria? E agora pra essa aqui. Então, sai da frente. Valeu. Pessoal que assistiu até agora, pô, obrigado pela audiência. Teremos novos episódios, vamos ter cortes também desses episódios, então valeu pela Pela força. força. Guerrinha, uma mensagem aí pros entusiastas do direito e da tecnologia? Cara, estudem. O novo tá aí, vocês têm que estudar. O grande conselho que eu dou é estudem. E não só para tecnologia. Primeiro que ela tá aí. Não tem volta, né? Não tem aquela brincadeira que a gente faz no futebol, né? Foguete não dá ré. Então, tecnologia não tem volta. Daqui para pior ou para melhor? Eu espero que para melhor. E 2, que é o conselho que eu dou para vocês jovens. Estudem, né? Quem estuda é melhor do que quem não estuda. Isso é uma frase meio grosseira, mas pura Mas verdade. é pura verdade. Sensacional. Obrigado, Guerra. Obrigado, Mais uma vez, galera. cara. Assistiu. Beijo. Guerrinha, obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.